Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa aula você vai aprender sobre a estrutura de repetição for. Vem comigo. Nessa aula a gente vai ver um exemplo de problema, depois vamos ver como funciona essa estrutura de repetição e depois vamos para a codificação dessa estrutura. Vamos lá. Um exemplo de problema. Faça um programa que leia um inteiro n qualquer e imprima n vezes a mensagem Thaleson. Então, a gente tem duas opções de realizar esse exercício, visto que a gente já aprendeu aqui, que é utilizar a estrutura while, que a gente viu que utilizava para repetir um certo trecho de código, só que a gente também pode utilizar a estrutura for, que da mesma forma do while, a estrutura for também é utilizada para repetir um certo trecho de código algumas vezes. A estrutura for é semelhante à estrutura while. O for também é uma estrutura de repetição, que vai repetir um certo trecho de código, enquanto uma certa condição for verdadeira. Então, na mesma forma do while, que a gente vai ter que colocar uma condição, aqui no for também vai ter. Porém, existe uma diferença que a gente pode incluir um comando antes de ser executada a primeira verificação, e também a gente pode incluir um comando que vai ser executado ao final de cada repetição. A estrutura do for é da seguinte forma. For, depois você vai escrever uma inicialização, um comando para inicializar a condição que vai ser testada sempre que for executar um lar de repetição, uma repetição, e um comando que vai ser utilizado para um incremento, uma atualização de alguma variável. E entre as chaves a gente vai colocar um trecho de código. Como é que essa estrutura vai executar? Vamos ver. Basicamente, na hora que chegar no for, vai ser executado a inicialização. O comando que você colocou na inicialização vai ser executado. Depois vai testar a condição. Se a condição for falsa, acabou. Se a condição for verdadeira, executa o código, executa o incremento e volta para testar a condição. Se a condição for falsa, acabou. Se não, repete essas duas operações e volta para testar a condição. Então, como é que vai funcionar? Executa a inicialização, depois, enquanto a condição for verdade, executa o código e executa o incremento. No momento que eu testar a condição e a condição for falsa, termino meu lar de repetição. Agora vamos codificar isso aqui. Estou aqui no CodeBlocks, venho aqui New, Empty File, vou salvar aqui com o nome for.c, colocar nossa biblioteca padrão, include stdio.h, nossa função principal, int main, e vamos lá. No problema, ele pede para a gente ler um inteiro n. Então, vou ler aqui um inteiro n. scanf%d. Isso aqui a gente já viu várias vezes, mas como é que está funcionando? Estou declarando um inteiro n. Nesse scanf, a gente tem que colocar entre aspas dupla uma formatação. Cada porcentagem significa um valor que a gente está lendo. Porcentagem d, estou lendo um inteiro. Esse inteiro que eu vou ler, eu vou colocar na posição de memória, esse comercial da variável n. Então, agora que eu já li um inteiro n, como é que a gente vai fazer para repetir? Se a gente for utilizar o while, como é que a gente viu que a gente poderia fazer para repetir n vezes? A gente declarou uma variável a mais, vou chamar aqui de i, e a estrutura while a gente realizou da seguinte forma. A gente primeiro inicializou o i com algum valor. O i vou inicializar com 1. Colocar um while, que seria enquanto. Enquanto i for menor ou igual a n, eu vou fazer o que? Vou imprimir Thaleson. E vou aumentar meu i. Então, meu i vai receber i mais 1. O que está acontecendo? Quando o n for 1, quando por acaso o usuário digitar 1 aqui,
o i vai começar em 1, vai testar 1 é menor ou igual a 1? Então vai executar esse printf, vai tornar o i igual a 2, e quando for testar de novo, 2 é menor ou igual a 1? Não, não é. Isso vai fazer esse lá de repetição acabar e só vai imprimir uma vez Thales. E quando eu colocar 2, vai executar 2 vezes, assim por diante. Vamos executar aqui. Colocar 1, apareceu só um Thales. Colocar 2, apareceu 2 vezes a mensagem Thales. Porque vai executar esses códigos quando o i for igual a 1 e quando o i for igual a 2. Porque quando o i for igual a 3, 3 não é menor do que 2. Que esse 2 é aqui para o n, 3 não é menor do que 2 e vai encerrar. Por isso que só apareceu 2 vezes aqui. Mas perceba, aqui o que é que a gente teve que fazer? Na estrutura while, a gente só pode colocar a condição que vai ser utilizada para verificar em quanto é que eu vou estar repetindo os trechos de código que eu coloquei entre as chaves. Porém, no for, a gente pode estar utilizando mais duas coisas. Um comando que vai ser executado antes da primeira interação e um comando que vai ser executado ao final de cada interação. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode juntar alguns comandos além desse while na estrutura for. O que é que está acontecendo? Perceba que esse comando i recebe 1, a gente está utilizando para o i começar com o valor 1. Ou seja, a gente está inicializando uma variável que a gente vai estar utilizando para contar quantas repetições a gente está fazendo. E esse i recebe i mais 1, a gente está utilizando para atualizar essa variável, para fazer um incremento nessa variável, uma atualização. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar o primeiro, esse i recebe 1, na inicialização do for, e esse i recebe i mais 1 no incremento do for. Então, como é que ficaria? A variável, a estrutura nesse caso seria um for. Eu coloco um comando que vai ser executado antes e um comando que vai ser executado a cada lar de repetição. Você tem que ter muito cuidado que a separação é por ponto e vírgula. Tem muita gente que coloca 2 pontos ou uma vírgula quando está começando. Aqui, se você colocar uma vírgula, ele vai dar erro. Então, a separação do incremento para a condição e a atualização é por ponto e vírgula. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer nesse momento? Nesse momento que eu coloquei essa estrutura, na hora que está vindo aqui o programa, executa a inicialização. Depois de executar a inicialização, qual é que vai acontecer? Depois de executar a inicialização, vai testar a condição. Se a condição for falsa, acabou. Se a condição não for falsa, vai executar os comandos, que no caso só tem esse printf. Depois de executar os comandos, executa a atualização, um incremento, e depois de executar o incremento, volta para testar a condição. Então ele vai ficar nesse loop de testar a condição, imprimir, atualizar, testar a condição, imprimir, atualizar, enquanto essa condição for verdadeira. Quando eu executar, compilar e executar, se eu colocar 1, vai estar repetindo uma vez. Se eu colocar 2, vai estar repetindo 2 vezes. Então perceba que basicamente o for ele é um while com 2 campos adicionais. Um campo que a gente vai estar colocando um comando que vai ser executado antes de testar a primeira condição e um comando que a gente vai estar colocando para executar ao final de cada interação. Nessa atualização, é bem comum você encontrar a utilização do i++, ou mais i, ou i
menos menos ou menos menos i. O que é que significa isso? Eu vou colocar aqui entre comentário. Se você escrever i++, isso é a mesma coisa de você escrever o i recebe i mais 1. Ou seja, ele vai estar aumentando mais 1 no seu valor. O i vai estar aumentando mais 1 do seu valor. Se você escrever mais i, vai ter o mesmo efeito. O i vai receber i mais 1. E da mesma forma, se você escrever o menos menos, que ele diminui 1, e você escrever i menos menos, que ele também diminui 1. Existe uma diferença entre o i++ e o mais i, e também entre menos menos i e i menos menos. Porém, por agora, é um pouco difícil de eu explicar para você de forma que você entenda realmente essa diferença. Então, por agora, você tem que colocar na cabeça somente isso aqui, que i menos menos e menos menos i serve para você diminuir 1. Para você colocar i++ e mais i serve para você aumentar 1. Para você escrever menos código, né? Porque a gente pode traduzir esse i recebe i mais 1 que a gente colocou aqui por simplesmente i++ ou mais i. Que esse código vai executar da mesma forma. O i vai começar em 1, depois ele vai testar a condição. Enquanto a condição for verdade, executa os comandos e depois executa o incremento. Testa a condição, executa os comandos, executa o incremento. Testa a condição, executa os comandos, executa o incremento e assim por diante. Vou testar aqui outra vez. Vou colocar aqui um 3. Imprimiu 3 vezes. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem ou deixa um comentário. Até a próxima e bons estudos. Valeu!